Escute agora esse lindo testemunho e que venha fortalecer o teu coração e aumentar a tua fé. Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Família Restaurada. Nós somos um ministério voltado para a restauração da família e ajudamos você na restauração da sua família através da fé em Jesus Cristo. Pai do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, venho aqui através do canal da Irmã Iris contar o testemunho para vocês do meu casamento restaurado. Eu conheci meu marido quando eu tinha 39 anos. Daí a gente se relacionou por alguns meses, quase um ano mais ou menos. Depois a gente resolveu morar junto. E nessas idas e vindas foram muitas coisas ruins. No começo a gente vivia bem, né? Depois, porque eu não sabia que ele bebia, que ele tinha os vícios dele, né? Aí teve um dia que ele saiu de casa e voltou transtornado para casa. Tinha bebido, não sei se tinha usado outras coisas, mas é estranho. Depois, a partir daquele dia, a minha vida ela foi mudando, né? E daí a gente morava sozinho. Depois eu fui morar com uma sobrinha nossa, minha, também não deu certo, porque tinha outras pessoas que moravam junto, e virou uma bagunça. Daí, entre essas coisas aí, né, só eu frequentava a igreja e ele não. E teve várias traições dele, e teve uma vez que ele me traiu, aqui mesmo no lugar que eu... Daí, depois de um tempo que eu fiquei grávida, porque o meu filho, ele foi uma promessa do Senhor na minha vida, né? Daí um dia meu marido pegou e saiu, viajou, foi para casa da mãe dele e ficou com uma mulher lá na cidade que eu morava antigamente por uns 3 dias. Aí voltou para casa, mentindo para mim, um monte de mentira. Mas eu sempre perdoava porque eu amava ele, né? Aí depois, quando eu estava com 6 meses de gravidez, a gente mudou para uma pousada, para um lugar assim, onde eu trabalhava, de auxiliar de cozinha, e ele mexia com outras coisas. Aí a gente ia bem até, só que eu também era briguenta, eu era rixosa, eu reclamava muito das coisas. E falava. Mesmo que tivesse as coisas na casa, eu reclamava. Mas não é porque eu era ruim, irmãs. É porque ele saía, ficava 3, 4 dias fora, me deixava sozinha. Eu grávida, dormia sozinha. No meu 8º mês de gravidez, ele saiu, ficou 4 dias fora. 4 dias, 4 noites, eu fiquei sozinha. Graças a Deus. Não, o Senhor sempre estava comigo, nunca aconteceu nada comigo. Daí voltava como se nada tivesse acontecido, porque ele era sem juízo, né? Aí passou um tempo, quando foi eu trabalhei um dia na segunda-feira, daí quando foi na terça-feira, eu não consegui trabalhar porque a bolsa estourou e meu filhinho, ele nasceu, né? No outro dia. E daí a gente estava vivendo. Daí fui pro hospital, ele fez mais uma comigo, ele me deixou sozinho no hospital, foi para um lugar lá que era dos parentes dele, e ficou a semana que eu tive no hospital, ele ficou bebendo e usando droga. Daí meu filhinho nasceu, eu precisava registrar meu filho no hospital, não consegui porque ele não estava lá com o documento dele. Daí quando foi no sábado, ele apareceu buscar eu e meu filho, sem tomar banho, tudo sujo. Fazia uma semana que não tomava banho. Condição precária, viu, irmãos? Olha, eu vou falar para vocês que não foi fácil minha vida. Foi uma cruz que eu carreguei bastante tempo, né? Aí voltamos para casa, levou o meu filhinho para casa comigo. A gente tava vivendo bem, indo bem. Daí quando foi no Natal de 2022, apareceu a terceira pessoa, que era o M, né?
Aí eles foram fazendo amizade, eu fiz amizade com ela também, mas eu, como uma pessoa boba, inocente, não desconfiava sobre a traição dele com ela. Eles estavam se envolvendo e eu não sabia. Aí o Espírito Santo me mostrou 3 vezes uma cobra dentro do meu apartamento enrolada. 3 vezes eu vi isso em sonho. Outras vezes eu sonhava com uma mulher loura em cima da minha cama, junto com ele, dando risada. Eles não estavam fazendo nada demais, só estavam dando risada. Mas eu não tive discernimento para orar e repreender aquilo. E aí eu fui vivendo, porque eu não vivia a vida de oração. Eu só orava um pouquinho antes de dormir, ou lia a Bíblia de dia, e assim estava indo. Aí, até que um dia, começaram os boatos de que eles estavam juntos, mas eu não acreditava no que as pessoas falavam, né? Eu pensava que ela era minha amiga, porque ela fingia muito bem, né? Ser minha amiga, mas ela estava armando bota para levar meu marido de mim. E eu fui caindo na rede, feito uma boba. Às vezes ela entrava no meu carro junto com meu marido para descer lá para o trabalho. Aí, e meu marido também acordava muito cedo, 5 e pouco da manhã, alegando que ele tinha que ir trabalhar, porque o velho estava chamando ele para trabalhar, mas eu acho que era mentira. Era para eles ficarem juntos de manhã, antes que todo mundo chegasse para o trabalho, né? Daí, e nesse tempo, meu marido começou a se arrumar demais. Eu até desconfiava das traições, só que eu não queria falar nada, não queria enxergar. E daí, às vezes, eu via meu marido lá no apartamento dela, conversando com ela. Eu achava que ele estava lá por amizade, né? Burra. Amizade entre homem e mulher não existe. E daí, passou um tempo. Um dia, ela começou... Ele deu uma louca nele e disse que ia embora para trabalhar, ia sair dali do lugar que a gente estava para trabalhar. Realmente, ele foi mesmo. Daí, mentiu para mim que a cada 15 dias ele vinha, mas não veio, e ela começou a fazer muitas viagens, e eu não sabia que eles estavam juntos. Eles tinham ido para a praia para ficar juntos, irmãos. E daí um dia, a mulher que é cunhada do meu marido me mandou mensagem. Ela nunca tinha conversado comigo, me contou tudo. Falou que ele tinha levado ela para apresentar para a mãe dele, e que tinha falado que se a mãe dele não aceitasse ela, ele nunca mais iria lá. Que agora ela era a mulher da vida dele, que ele amava ela. Aquele dia, o meu chão caiu, saiu o chão debaixo dos meus pés. Eu chorei tanto aquele dia, meu dia acabou, e eu tinha um filhinho de 2 meses para cuidar. Eu não podia vacilar, não podia fazer nada. Daí, eu não conhecia deserto. Ali começou meu deserto. Daí um dia, eu chorando de noite, ele ligou para mim e disse assim, que era para mim arrumar outra pessoa, porque ele nunca mais ia voltar. Falou, você me conhece, sabe que eu sou assim, eu nunca mais vou voltar. Pode arrumar outra pessoa. Esse dinheiro que eu mandei para você é para pagar a pensão da criança. Arrume outra pessoa. Falou assim. Daí, antes disso, eu tinha sonhado com ele que ele tinha voltado para casa. Daí eu tomei esse balde de água fria aí. E ela vindo na minha casa, fingindo que ser minha amiga. Só que ela falava para mim que ele não me amava, que ele não ia criar meu filho e que ele era só para cuidar dos cachorros dele. Aí eu já percebi que ali tinha coisa. Daí eu peguei, nesse dia eu comecei a oração, só que eu caí em muitos golpes de charlatão do Facebook, do YouTube. Sabe aquelas pessoas que falam, se você fizer um pix para mim, eu oro para você e Deus restaura o teu relacionamento. Como eu achava que era fácil, eu mandava o pix para eles, mas nada aconteceu. Daí teve um dia que foi uma mulher lá na minha casa, que ela era usada por Deus, e falou para mim, o teu marido foi embora por causa de uma ilusão, viu? Um dia ele vai voltar. E na verdade era mesmo. E daí foram se passando os tempos, eu fiquei nesse lugar durante mais 3 meses. E daí, quando veio o aniversário dele, foi triste para mim, porque ele não estava comigo mais. E quando eu ia comer também,
porque meu marido gosta muito de miojo, gosta de salsicha, né, cavina. Eu não comia mais porque eu sentia muita falta dele. Eu falava pra mim assim, quem vai comer miojo comigo agora? Eu falava assim, sabe? E eu lembro que eu comprei uma caixa de suco, né, irmã? Desculpa, viu? E daí a caixa de suco ficou lá. Meu marido gostava muito de tomar suco, mas ele não estava mais ali para tomar suco comigo. E assim eu fui vivendo. Eu alimentava meu filho, eu tinha que dar mamar para ele, mas eu só tomava café, água e suco. Não comia comida. Aí depois disso eu continuei, eu comecei a fazer jejum e oração com aquele Vinícius Giracete. Fiz um jejum um dia de 7 dias, da meia-noite às 3 horas da manhã, para libertação. E daí eu tomava só água, suco e café. E durante esses dias que eu estava fazendo esse jejum, o Senhor falou comigo. Eu sonhei que eu estava num lugar muito alto, assim, sabe? E foram caindo, lá embaixo, corria uma água cristalina, assim, e naquela água caíam passarinhos pretos, eles caíam morrendo lá embaixo. E no sonho o Senhor falou comigo que ele ia fazer justiça contra aqueles que tinham me feito mal. E assim eu fui vivendo no deserto. Foram passando os dias, e meu marido ligava para mim diretão, falava que me amava, mas ele nunca voltou para casa. E passaram-se alguns meses, depois que meu filho estava com 3 meses, eu fui para casa do meu irmão. Lá eu fiquei 5 meses. Quando eu voltei de lá, meu filho já estava com 11 meses. Aí eu morava com a minha cunhada. Ela foi legal comigo, sim. Ela me ajudou bastante, meu irmão também. Se não fosse minha família, não sei o que teria sido de mim. E daí eu fiquei lá 5 meses. Só que às vezes eu sentia muita saudade do meu marido. Nesse tempo já fazia 9 meses que eu não via ele mais. Aí um dia eu falei com o Senhor, Senhor, eu tô com saudade do meu marido. Eu queria que o Senhor mostrasse para mim como ele tá. Passaram-se uma semana, 2 e nada. O Senhor não mostrou para mim como é que ele tá. Aí um dia o Senhor me mostrou. Ele em sonho, ele tava com uma calça preta, uma camisa vermelha que eu tinha comprado. E daí nesse dia eu ainda falei com o Senhor, Senhor, se o Senhor é comigo nesse deserto, faz com que meu marido lembre de mim hoje, que ele me ligue. E não é que o dito cujo me ligou, conversou comigo, perguntei que cor que era a roupa dele. Ele contou que era a calça vermelha, a calça preta e a camisa vermelha. Depois disso, nunca mais ligou. Sempre que eu ligava, ele estava bêbado. A amante me ligava, mandava áudio para me afrontar, às vezes bem cedinho. Às vezes eu pensava que era ele, quando eu via ela estava, vamos então, vamos, para saber que era ela que estava junto com ele, né? E daí, um dia ele ficou doente, né? E ficou internado no hospital. Daí, ela pegou e mandou áudio para mim, mensagem para mim me afrontando, falando que era para me deixar a mulher dele em paz, que a mulher dele que ele amava a esposa dele, e não era ele que estava escrevendo, era ela, porque ele estava internado, quase morto no hospital. Mas aí um dia, uma pastora me orientou que não era para mim responder ela nunca mais. Então, assim eu fiz, nunca mais eu respondi ela. Quando eu via que tinha mensagem trans escrita, eu não respondia. Aí passou um tempo, eu vim embora pra cá. Vim embora pra Curitiba, porque eu estava ansiosa. Vim embora pra Curitiba. Daí, um dia, o meu marido se aproximou de mim, sabe? Ele voltou pra casa, na verdade, foi em fevereiro de 2023, parece. Mas ele voltou muito esquisito, muito opresso, muito ruim. Me acusava de coisas que eu não tinha feito o tempo todo. Falava coisas que eu não tinha feito. Não parecia ele. Ele falava, mas ele não olhava no meu olho. Daí, um dia eu falei com o Senhor. Ele alugou uma casa, a gente foi morar, mas foi uma coisa que eu não queria ter feito. Daí eu falei com o Senhor que
mandasse ele embora de volta, porque eu não ia querer ele mais, que eu tinha medo dele. Daí ele pegou e foi embora. Daí ficou eu e meu filho em 2023. Pronto, foi embora. Fiquei vários meses sem ver ele, não via mais. Mas quando eu pensava que eu não ia ver ele mais, ele aparecia, me ligava. Aí, nesse tempo, eu fui fazendo as campanhas que eu sempre fazia, campanha de oração, buscando o Senhor sempre falava comigo. Daí eu morei com minha sobrinha, ele sempre ligava, mas às vezes ele sumia, às vezes eu pensava em desistir, daí eu começava a orar de novo. Aí o Senhor falou, um dia eu estava orando, falei com o Senhor, o que eu faço agora? Não sei mais o que fazer. O Senhor falou, só ore, eu estou cuidando de tudo. Às vezes eu sonhava com restauração do casamento, mas eu tinha visão com pessoas com casamento sendo restaurado, mas porém não era o meu. As minhas amigas falaram, vai ser o seu, amigo, vai ser o seu, mas não era. Daí teve um tempo que eu estava decidida a largar a mão mesmo, não queria mais, estava muito cansada, queria largar a mão de tudo. Aí eu tive um sonho com ele, que ele estava numa cama, mas só estavam os ossos dele, e eu conheci ele pelo cabelo e a barba, e que a mulher estava do lado dele rindo muito, né? Aí as mulheres falaram, então, o Senhor mostrou esse sonho para você, porque não é para você desistir, para você continuar. Porém, a morte dele é a morte do adultério. Continuei orando, mas era cada coisa que acontecia que eu tinha vontade de desistir. Às vezes eu pensava que eles estavam se separando, estavam mais juntos ainda. Daí, depois disso, foram acontecendo certos fatos, aconteciam certas coisas. Uma vez ele deu uma doideira nele, porque ela tomou todo o dinheiro dele e ele caiu num lugar, no meio de um barro lá. E nessa noite eu não consegui dormir um segundo, eu fiquei angustiada. E daí outro dia que eu fui saber que ele tinha caído dentro desse negócio lá, não conseguia sair, porque ele bebia muito, né? Como a gente dizem que a gente não é casado, mas a gente se torna uma só carne quando a gente você vai morar junto. Nós tivemos nossa família, então tudo o que acontecia com ele me afetava. Um dia eu estava assistindo um desenho com meu filhinho também, e daí o Espírito Santo me incomodava, eu tinha que orar por ele, mas eu não sabia por quê. Aí eu fui no meu quarto, peguei minha Bíblia, dobrei meu joelho e orei por ele. Passou aquele sentimento estranho. Aí, um dia ele veio em casa, eu perguntei para ele o que tinha acontecido em janeiro de 2023. Ele contou que eles colocaram um colar de umbanda no pescoço dele e ele desmaiou e estava morrendo, caiu na praia, assim, na beira do mar, né? Diz que elas oraram por ele, ele voltou, mas na verdade não foi elas que oraram, foi a minha oração que ajudou ele a voltar. Outras vezes eu tinha sonho com ele, todo gordo, sujo. Meu marido é magro, gordo, sujo, chegando no meu portão, bêbado. Uma vez eu sonhei que eu estava perto dele, era uma casa, né? E daí ele aparecia com uma roupa branca, uma calça, uma camisa, um sapato branco, só que ele saía para uma cidade e sumia, né? Então eram vários sonhos que eu tinha, sonhos esquisitos. Aí, esses sonhos que eu tinha, o Senhor sempre falava comigo. Às vezes eu ia dormir triste, mas o Senhor nunca deixou de falar comigo. Ele sempre falava comigo, então tinha essa esperança. E eu tinha muita dependência emocional, gente, do meu marido, muito. Por isso que acho que o Senhor tirou ele do meu caminho, assim, para mostrar para mim que eu não precisava ser tão dependente assim, sabe? Mas com o tempo eu fui pedindo para o Senhor tirar aquela dependência emocional do meu coração, porque eu não suportava mais sofrer. E o Senhor tirou. E também sobre a parte de que as irmãs me perguntam se eu nunca fiquei com ninguém, se eu nunca me relacionei com ninguém. Não, eu nunca fiquei. Porque quando meu marido foi embora, eu pedi para o Senhor que ele tirasse todo o sentimento que eu tinha se eu tivesse por outras pessoas, que eu não queria me ver com ninguém. E o Senhor tirou. E o sentimento que eu tinha pelo meu marido, que eu pedi para o Senhor tirar, ele nunca tirou. Parece que aumentava cada vez mais.
Por isso que eu falo para as irmãs que o que tem que ser, o que o Senhor quer fazer, Ele faz. Ninguém pode impedir. E quando a gente foi morar junto, eu tinha uma dependência muito, muito grande dele, dependência emocional grande. Ele não podia sair, que eu já estava atrás dele, ligando, mandando ele voltar embora, brigava, xingava ele, tratava ele que nem criança, às vezes birrenta. E jogava as coisas, quebrava, às vezes eu era assim, birrenta, sabe? Mas o Senhor tirou de mim, hoje em dia eu sou mais calma. Então eu passei muita vergonha quando ele foi embora do lugar que a gente morava, que as pessoas falavam que o marido tinha abandonado a esposa com o filho, sozinho, e tinha ido embora. E muitas noites eu dormia sozinho no apartamento na beira do mato, onde tinha coruja, bicho, falando a noite inteira. Eu tinha muito medo, mas o Senhor me guardou, Ele sempre esteve comigo. Eu não vou falar para vocês que eu passei escassez de comida, essas coisas, porque eu nunca passei. Eu tive pessoas que me ajudaram, mas eu sofri muito humilhação das pessoas, não da minha família, mas de outras pessoas que ficavam falando coisas para mim, que eu tinha que arrumar outra pessoa, que eu tinha que largar, porque meu marido era um caso perdido, ele não prestava, por causa dos vícios também, irmãos. Os vícios eram uma coisa triste, viu? Muito triste. Um dia eu fiquei com meu filho no hospital da meia-noite, das 7 da noite até meia-noite, esperando atendimento, me atenderam. Aí de lá eu fui para outra UPA, de lá atenderam meu filho. Mas o triste é você saber que o teu filho tem pai, mas ele tá com outra pessoa. E que não pode estar ali no momento que você mais precisa dele. E daí meu filhinho foi crescendo sem pai. Mas eu nunca falava para os outros que meu marido tinha largado de mim, tinha ido embora. Eu sempre falava que ele estava viajando. E meu filho, eu fui ensinar ele a chamar ele de pai depois de muito tempo. Depois que ele já estava grande já. Então, sobre isso e daí sobre outras coisas também, que às vezes ele vinha em casa, eu sempre tratei ele bem, nunca tratei mal, nunca xinguei, nunca briguei. Às vezes eu via que ele estava se aproximando da nós, que ele disse que sentia saudade. Sempre nas minhas orações que eu ia orar, eu pedia para o Senhor não deixar meu marido esquecer de mim e do meu filho, que ele sempre se lembrasse. Ele disse que sempre sonhava com a gente, nunca deixou de sonhar conosco, sempre sonhava, porque às vezes eu estava na mão nas costas dele, meu filho também. Então, a família dele, eles sempre nunca deram nada por ele. Para eles era um caso perdido, que não tinha solução. Mas assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, irmãos, o Senhor nunca falou comigo que ele ia restaurar meu casamento na igreja, assim, nessas coisas, falava comigo só em sonho. E um dia eu fui aqui na igrejinha Deus é Amor, o Senhor usou uma mulher para falar comigo, porque eu fazia muitas campanhas para ele, para um outro sobrinho meu que eu tenho também para parar de beber. Aí ela falou assim que o Senhor ia libertar aquela pessoa e ia trazer para casa. Mas aí passaram-se 2 anos, um dia eu questionei com o Senhor, falei, Senhor, é o Senhor mesmo que falou na boca daquela mulher ou ela falou por ela mesma? Mas eu não sabia o que ia acontecer depois, né? Daí estavam se passando vários anos, 3 anos já tinham se passado. Eu pensei que eu nunca ia sair do deserto, sabe? Que eu ia ficar sempre ali. Mas o Senhor sempre falava comigo, né? Um dia eu até perguntei pro Senhor se meu deserto estava perto de acabar ou ainda estava longe. Mas eu fiz muitas orações, muitas campanhas. No começo eu corri atrás da família dele para ver se eles me ajudavam, as irmãs dele, mas eu não sabia que o deserto era só entre eu e Deus, que as pessoas não podiam fazer nada por mim. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais pedi ajuda para ninguém, nunca mais. Fui lutando. Aí, quando as pessoas falavam para mim, arrume um velho para você casar, eu falei, não, eu não quero ninguém para judiar de mim e do meu filho. Eu não vou perder minha família para Satanás. Foram anos de oração, eu vou continuar. Mas eu tinha dia que eu lembrava dele, tinha dia que não, tinha dia que eu chorava, outros dias não, mas eu tive pessoas que me ajudaram. A minha amiga Cimeia, que mora no interior de São Paulo, me ajudou bastante.
Tem a minha amiga Cláudia também, que eu amo muito ela também. Um dia eu estava sofrendo muito, o dia inteiro chorando, lembrando de tudo que tinha acontecido na minha vida, que eles tinham feito para mim. Daí à noite a minha amiga mandou mensagem, a Cimeia, minha irmã lá. Aí eu contei para ela ligou para mim, eu tava chorando. Ela falou: não chora, amigo, se acalme. Começou a conversar comigo, dar risada. Daqui a pouco eu já tava dando risada e já tinha esquecido. Por isso que é importante a gente conhecer, a gente fazer amizade dentro dos grupos. Não é com todo mundo, né? Tem pessoas que a gente não vai estar bem, mas tem pessoas que a gente vai criar um vínculo. Eu criei um vínculo com a Cimeia, criei com a Cláudia e também com uma outra irmã que mora no Pará, a minha irmã Geralda, que orou comigo também. Tem a irmã Robenildes, aí a irmã Geralda, um dia ligou para mim e falou assim, que o Senhor ia restaurar o meu relacionamento, não ia demorar muito, e que meu marido ia perder todas as coisas dele, e realmente tudo isso que ela falou aconteceu. Aí a irmã disse que meu marido ia perder tudo, ia voltar só até sem a roupa do corpo ele voltou, não tinha nada. Aí aconteceu tudo o que ela falou. E só que tem uma coisa que eu fazia, irmãos, eu fazia as campanhas, né, da cerca de espinhos, mas eu via que não acontecia nada, porque eu fazia por conta minha, por conta própria, né. Daí um dia eu tava desacreditada, já não acreditava mais que podia acontecer isso. Pensava assim, eu acho que a cerca de espinho não é de verdade, porque eu faço, não acontece nada. Daí um dia o Senhor falou comigo em sonho. Ele falou 3 vezes, profira a cerca de espinhos. Aí eu comecei a fazer até o cerca de espinhos que eles tinham falado, né? E não é que deu certo até o cerca de espinhos. Quando eu comecei a fazer a cerca de espinhos, eles começaram a brigar lá do outro lado. Não se acertavam mais, e briga. Às vezes ele aparecia em casa, porque eles brigavam, só que como o diabo é sujo, ela não desistia dele, porque ela roubava ele sempre. E eles brigavam bastante. Daí um dia que ela falou pra ele, aquela negra tua lá faz oração de noite e vive orando, por isso que nós não nos acertamos. Ela, na verdade, era verdade mesmo. Eu fazia oração da meia-noite, 3 da manhã, 4 horas da manhã. O Senhor me mostrava as coisas em sonho. E assim eu fui fazendo. Fui fazendo a oração da cerca de espinhos. Fui fazendo, eu faço até hoje, na verdade. Aí o Senhor foi restaurando, foi acontecendo coisa pra lá. Até que agora, em janeiro, o meu marido ficou muito doente lá na praia, que estava trabalhando. E daí aconteceu que não deu certo mais. Antes disso, eles tinham brigado, ela tinha traído ele, e teve até polícia no meio. Mesmo assim, continuava. Daí, depois disso, ele ficou sem ninguém, ficou sozinho. Daí ficou lá trabalhando, vinha embora e voltava. Só que não para minha casa, né? Ele ia para lá. Só que eu nunca visitei a família dele nesse tempo. Nem eles me visitaram, então ninguém conhece meu filho, da família dele, ninguém conhece. E meu filho já está com 3 anos agora. Então, o meu deserto durou 4 anos. Foi muita luta, muita oração, choro no começo, desespero. Às vezes eu acordava de manhã triste, mas eu não podia conversar com ninguém, porque quem não está nesse deserto, e no mesmo deserto que a gente, a pessoa não entende, né? Então eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem desabafar. Só essas 2 amigas aí que eu arrumei, que elas me ajudaram bastante. E eu ia na igreja, buscava por ele. Muitas vezes eu ia na igreja, irmãos, ficava olhando pro banco onde os homens sentam, né? Que é a igreja de Deus é Amor. Eu ficava imaginando meu marido lá, naquele banco. Daí, agora, domingo, 3 domingos passou, uns 3 domingos antes, a gente foi na igreja e meu marido estava lá comigo. Às vezes eu nem acreditei, né? Eu pensei, será que eu tô sonhando? Será que meu marido tá ali? Porque uma coisa eu falo para vocês, irmãos, eu jamais
imaginaria que eu iria passar por isso. Além disso, com um filho pequeno para criar sozinha, ficar sozinha. Eu morava com as pessoas, mas eu cuidava do meu filho. Não era fácil, não. E eu tenho problema na coluna, às vezes ficava travado na cama, com dor nas costas. Mas minha família me ajudou bastante. A minha cunhada também me ajudou, porque eu dou razão para ela. Porque eu fiquei muito tempo na casa dela, 5 meses na casa dela. Eu imagino que ela queria que às vezes que eu viesse embora. De certo, ela pensava, será que um dia ela vai embora? Será que ela não vai? Eu dou razão para ela, porque eu já não era mais visita, né? Já tinha virado da casa já. E depois, fora isso, aconteceram coisas boas na minha vida. Algumas mágoas que eu tinha de pessoas saiu. Nesse deserto o Senhor tirou. O Senhor me ensinou muita coisa, me ensinou a ser uma pessoa mais calma, não ser uma pessoa briguenta, rixosa, não ficar falando coisas que não devo. Aprendi oração também. Aí tem uma passagem na Bíblia lá também que o Senhor me deu, do Salmo 37. O Salmo 37 inteiro, né? Pra gente, que não é pra gente se indignar com os malfeitores, né? Porque o Senhor cuida deles, cuida da gente. É pra gente deixar tudo, que é pra gente confiar nele, que ele cuida de nós. No Salmo 37, que eu pedi pro Senhor me dar uma palavra, porque eu queria meditar, e ele me deu. No Salmo 37. Aí tem uma outra passagem na Bíblia, que agora eu não vou lembrar, que o Senhor falava comigo, não vos lembrei das coisas passadas, eis que farei coisas novas. Vou abrir caminho no ermo. Assim é a palavra que o Senhor falava comigo, sabe? Então aquela palavra ficou no meu coração. E demorou muito tempo para mim perder aquela, como que fala, dependência emocional. Perdão, irmãos. Demorou muito tempo para mim deixar que o Senhor trabalhasse, confiar, né, no Senhor, deixar que Ele trabalhasse, porque eu entregava o olho nas mãos do Senhor, amanhã eu já estava falando de novo. Nunca pedi para o Senhor para Ele voltar para casa, porque eu sabia que se Ele voltar do jeito que Ele estava, não ia dar certo, porque Ele estava cheio de vício. Então, a única coisa que eu pedia na minha oração era que o Senhor libertasse, transformasse, curasse ele, tirasse os vícios dele. Uma vez eu fiz uma campanha de oração no Salmo 91 de 7 dias para o Senhor tirar os vícios da bebida dele e do meu sobrinho também. Eu fiz para os dois, né, na verdade. Mas eu confiei na oração, né? Porque para parar com os vícios, né? E eu pedia para o Senhor, quando fosse trazer ele para casa, que não trouxesse ele com vício. Se ele tivesse com vício, ele ficasse onde ele estivesse, mas eu não queria. Porque eu preferia ficar sozinho com meu filho do que ficar suportando uma pessoa com vício dentro de casa, com meu filho. Então, daí depois, ele foi se aproximando da gente, foi se aproximando. Aí, teve um dia que ele falou assim, que ele queria alugar uma casa. Antes eu tinha medo, quando ele falava assim, deixa no nosso Senhor, ele sabe o que faz, porque eu sabia que ele falava, mas ele não cumpria. Daí agora, em 2025, quando ele voltou, ele falou que ele queria alugar uma casa, mas eu já, mesmo assim, ainda estava com receio. Mas o Senhor, ele faz as coisas. Tinha a casa de uma amiga minha, que ela ia desocupar, só que o homem não se decidia, né? Daí, não é que eu conversei com ela, o homem veio, tirou todas as coisas dele da casa, desocupou a casa. Daí o patrão dele deu os móveis para ele, porque ele falou com ele, porque eu estava muito preocupada, eu ia ter que comprar geladeira, fogão, tudo. Mas o patrão dele doou os móveis pra gente, só que eu estava preocupada, porque eu não tinha mesa também, né? Mas daí o patrão doou a mesa também, para os irmãos saberem que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Basta a gente ser obediente, porque eu fui obediente para o Senhor nesses 4 anos de deserto. Eu nunca me envolvi com ninguém, porque eu sabia que se eu me envolvesse com outra pessoa, o Senhor não restauraria o meu relacionamento. Eu fui obediente com o Senhor, nunca me envolvi com ninguém. Esperei,
Quando as pessoas falavam, não adianta você esperar ele não vai voltar. Mas eu não tô. Eu sabia que se eu criasse expectativa nele, ele não cumpriria, irmãos. Mas o Senhor cumpriu. A minha confiança, a minha expectativa era em Deus, não era no meu companheiro, era em Deus. Tanto que eu confiei no Senhor. Depois de um tempo que eu confiei em Deus, o Senhor foi restaurando ele lá do outro lado, foi tirando os vícios dele, foi me ajudando aqui também. Aí, irmãos, eu nunca pedi para meu marido voltar para casa, mas assim, a virada de chave, irmão, para o Senhor, ele restaurar o meu relacionamento, porque o Senhor não restaura casamento, ele restaura a vida das pessoas. Ele está restaurando meu marido, está curando ele, está ajudando ele. Então, eu nunca pedi para ele voltar para cá, para o Senhor trazer ele para casa, porque depois de um tempo eu entendi que não adiantaria se ele voltasse para casa, ele ia voltar lá para fazer as mesmas coisas de novo. Então, no dia 8 de fevereiro, ele voltou, alugamos uma casa, mas os dias eu sofri porque a gente comia junto as coisas, ele comprava as coisas pra gente comer junto. No aniversário dele, eu não podia ligar para ele, não podia fazer nada. Foi isso que eu sofri. Então eu passei Natal, às vezes, algum Natal eu passei sozinha, mas Ano Novo eu fui passar com meu irmão, porque eu não ia querer ficar sozinha, porque é muito ruim passar Natal sozinha. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, que o Senhor restaura sim. E outra coisa, para as irmãs, os irmãos que pensam que quando a gente não é casado, o Senhor não restaura, é tudo mentira. Porque um dia eu escutei a pessoa falar isso, eu fiquei muito triste. Mas daí, entrei no YouTube, tinha a Juliana Barça falando lá que o Senhor tinha restaurado o relacionamento dela com o marido dela, que eles nem eram casados. Então, eu espero que o Senhor toque no coração do meu marido pra gente casar, porque agora a gente tá bem, graças a Deus. Então, o Senhor restaura sim. É tudo mentira para desanimar as pessoas. E a virada de chave para o Senhor meu relacionamento foi a cerca de espinhos, a oração de cerca de espinhos que o Senhor ministrou no meu coração, me mostrou em sonho. Então, por isso, irmão, que eu não desisti. Aí, quando o Senhor me deu essa oração da cerca de espinhos em sonho, que eu me animei mais ainda, aí que eu não desisti. Eu pensei, agora eu vou até o fim. Eu não vou desistir da minha família. Agora eu vou até o fim, e fui. Então, no dia 9, no dia 8 de fevereiro, meu marido voltou para casa, definitivo. A gente está vivendo, mas eu não posso tirar os pés do chão. Preciso continuar em oração, porque o inimigo não dorme. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele está sempre aí, fazendo coisa para nos derrubar, para nos afetar, mas o Senhor está sempre conosco. Basta nós confiar nele, basta nós acreditarmos na palavra do Senhor, acreditar no milagre, porque o Senhor é conosco, ele nunca nos deixa. Então, irmãos, esse é o meu testemunho. Eu acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci, depois eu falo, mas eu acho que eu não esqueci. E também tem, depois, quase no final do meu deserto, eu conheci o canal da irmã Iris, que a irmã Ruben News me apresentou. Está sendo bênção para mim. Eu gosto muito de participar das lives com ela. Que Deus abençoe a irmã Iris. E eu não vou citar nomes aqui, os outros canais também, que eu participei, mas não vou citar nomes. Muito obrigada a todos e quero falar para as irmãs que Deus abençoe cada um de vocês, que o meu testemunho sirva para edificar a fé de vocês, abençoar, e se precisar de oração, eu tô aqui para ajudar vocês também. Muito obrigada a você que ficou conosco até aqui. Ajude o nosso canal se inscrevendo, deixando um like, um comentário. Deixe também seu pedido de oração. Assim nós estamos alcançando muitas outras famílias. Então é muito importante para nós que você nos ajude nessa jornada em prol das famílias. Um grande abraço, que Deus abençoe a você e tua casa. E o próximo testemunhar vai ser você.